Primo, você pode tirar se você quiser. Pode Não, tirar. não vou mexer não, que esse telefone é maluco, tudo que eu fizer nele me compromete. Deixa ele quieto, pelo amor de Deus, esse telefone quieto. Ele está funcionando muito bem quieto. Gente, hoje nós vamos estudar eu tirei. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu ia falar, apareceu a foto de Kardec, e foi eu mesmo levantando o Evangelho. Apareceu a foto de Kardec ali na escadinha. Fica até... Olha o Kardec aí na escadinha. Bom, nós estamos no capítulo 7, começando ele hoje. Aí, bem-aventurados os pobres de espírito. Certo? Certo. Então... Fala, Elisa. Não, pode falar. Eu estou pensando alto. É muito tão alto que... Né? Desculpa. Vou até desligar o meu som. Não, pode ficar com som. Bom, então, nós vamos ler um pedacinho dele, né, Elisa? Até o número 1, e depois fazer algum comentário, né? Tá sem som, Elisa? Já estou com som. Não, é que eu estava aqui pensando alto. Então, eu não vou ler já o que está escrito aqui. Eu vou ler o que está escrito aqui no Novo Testamento. Está escrito assim, Mateus, né, que isso está no Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós temos a tradução da Bíblia, provavelmente católica, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Nossa, a tradução do Saci. Eu não sei se é o Pererê. O Kardec usa a tradução do Saci, conforme ele falou no início. Algum francês, né? Eu não sei. Mas é uma pequena diferença, né? Tem uma diferença e uma diferença de entendimento. Por quê? Explica pra gente aí. Explico. Peraí, eu fui pedir ajuda lá para o Humberto Holden. Pelo seguinte, muitas traduções aderiram a esse pobres de espírito, que pode ser entendido da seguinte... Peraí, deixa eu ver aqui, me perdi. Que no texto grego estava escrito assim: pobres segundo o espírito, né? Que pode... aqui, eu cheguei aqui embaixo. Entende-se, né, dessa tradução, pobres de espírito, que fulano é pobre de saúde, pobre de inteligência, né? Isso falta-lhe saúde, falta-lhe inteligência, né? Pobre de espírito significa que ele não tem espírito, né? Tem pouco espírito. Então, ele não é pobre de espírito, ele é pobre pelo espírito, ou segundo o espírito, ou em espírito. Estou errada? Não. Entendendo o que está falando. Né? Mais alguma coisa ou não? Não, está dizendo aqui que entende-se que cidadãos do reino dos céus, agora é que mesmo todos aqueles que são pobres ou desapegados dos bens terrenos, não pela força compulsória das circunstâncias externas e fortuitas, mas sim pela livre e espontânea escolha espiritual. Os que podemos possuir bens materiais resolveram livremente... Peraí, deixa eu virar a página. É que a letrinha aqui é tão pequenininha. Livremente despossuir-se deles, por amor aos bens espirituais. Então, não cultua bens materiais para poder cultuar bens espirituais. Fiéis ao Espírito do Cristo, não acumuleis para vós bens na terra, mas acumuleis bens nos céus.
Por aí vai, É. tem muita coisa. É a mesma coisa, é isso aí. O significado é que ele botou um negócio numa letra, ele pegou da Septuaginta, né? Mas aqui a Bíblia de Jerusalém, que é direta na hebraica, é isso que eu ia até falar, que isso aí não é a expressão que Jesus criou. Isso aí está no Antigo Testamento. Está lá no capítulo Isaías, capítulo 66, versículo 2. Tá? Na tradução da Bíblia de Jerusalém é uma coisa, em outras traduções eu não sei. Quando Estevão, lá no Atos dos Apóstolos, Estevão, antes de ser apedrejado, que os judeus estavam com muita, assim, por causa do problema deles estarem na casa do caminho, né, fazendo as curas, fazendo um trabalho de evangelização, de cristianização, no caso, né? E um dos problemas que Estevão foi acusado foi esse, né? Somente no templo de Jerusalém é que podia, nessas coisas, ou nas sinagogas que seriam filiais desse templo, né? E Estevão vai apelar para Isaías, capítulo 66, e alguns itens, né? Mas ele só usa um, que eu acho muito interessante. Mas no versículo 1, desculpe, capítulo 66, versículo 1. No capítulo 66, versículo 2, é onde está essa expressão. É onde está a expressão, tá? Agora, a tradução é do hebraico, do que o nosso amigo Zoe é da Septuaginta. Tá? Eu não vou me meter em tradução, mas lá no hebraico está assim. Bom, 66, versículo 1, se alguém tiver com a Bíblia na mão, Isaías, capítulo 66, versículo 1. É o último capítulo de Isaías. É muito interessante que ele fala no 1, por isso que eu vou ler, tá? Assim diz o Senhor. Tá? Isso é o Isaías profetizando, tá? Alguém está com a Bíblia aí? Eu tô tentando chegar lá. Capítulo 66. É o último capítulo, logo depois vem Jeremias. Capítulo 66, é isso? Versículo 1. E aí, como está a tradução que está lendo aí, Elisa? Vê aí. Aqui, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Bom, que Estevão, isso não tem nada a ver com o nosso estudo, mas é bom a gente saber o que é que Estevão quis dizer lá no Atos dos Apóstolos, dentro do Sinédrio, antes de ser apedrejado. Foi um dos motivos do apedrejamento dele. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, ou seja, todo o universo é o trono do Senhor. Todo o universo. E a Terra, o nosso planeta, o escabelo, o descanso para os pés. Ou seja, ele está lá no universo, no trono dele à vontade, e bota o pé para descansar. Escabelo é um banquinho para descansar os pés, né? Que casa me edificareis vós? Ou seja, quando queriam construir o primeiro templo de Jerusalém, tá? Isaías falou, é bobagem. O de Salomão queria construir. Isso é bobagem. Deus não está ligando para isso. Se Deus está em todo o universo, por que vocês querem prender Deus dentro de um templo de 4 paredes? Tá? Isso é o que Isaías está explicando para os judeus. E que lugar seria o do meu descanso? Você tem o universo todo e a terra somente para o pezinho dele, de Deus? Qual seria esse lugar para o descanso de Deus? Um lugar desse aqui tumultuado, bagunçado, cheio de guerra, violência, ninguém se entende, né? Será que Deus vai descansar num lugar desse? Isso eu estou. Agora vamos ao nosso assunto, versículo 2, Elisa. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas ei para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
Então, muito bem. Tudo foi feito por Deus. O que ele está falando aqui? Tudo foi feito por Deus. Minha mão fez todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por ele, né? Mas ei para quem olharei. Ele não está preocupado com luxo, conforme a Elisa falou antes, e o próprio Beto Golden falou, com pompas. Não. Eis para quem olharei. Para o pobre e abatido de espírito. Quer dizer, a tradução, Elisa, do hebraico é essa, né? Da Septuaginta eu não sei. E que creme diante da minha palavra. Porque quem é o pobre e o abatido? É aquele que vive com todas as dificuldades em nosso planeta. Mesmo tendo dinheiro, a primeira dificuldade do nosso planeta é ser humilde. É uma grande dificuldade, por mais rico que seja. Ser humilde no nosso planeta é uma prova muito difícil. A gente não consegue. Porque as leis as leis que nos governam, que nos regem, dentro da nossa sociedade, não nos deixam praticar a humildade. É impressionante falar uma coisa dessa. Quando vem algum humilde, acontece o que aconteceu com Jesus. Enfiam ele na cruz. Acontece com o Gandhi, dão nele um tiro. Vê o Chico Xavier, quantas ofensas o Chico levou. É isso, o pessoal com ódio do Chico. Um homem que só fez o bem. E nós vamos vendo também a Madre Teresa, de Calcutá, a irmã Dulce. A irmã Dulce, uma vez, foi lá no... Não sei bem a história, acho que ela foi no Divaldo. Ela ia sempre no Divaldo para assistir palestra, a irmã Dulce. E o Divaldo notou... Não, minto. O Divaldo também ia visitá-la. E chegando lá no hospital, notou que ela estava sempre sentada numa cadeira velha, toda torta. Ela tinha aquele problema de coluna, né? E o Divaldo ficava pensando, meu Deus do céu, temos que fazer alguma coisa. Chegou um dia para ela, irmã Dulce, eu não aguento mais ver a senhora nessa cadeira, eu vou trazer uma cama daquelas de hospital, a maca, né? Que tem várias posições, a senhora fica sentada quando não quiser deita, recosta, etc, etc. Mas a senhora vai me fazer uma promessa. Ela, qual é, Divaldo? A promessa que a senhora vai me fazer é que a senhora vai pegar essa cadeira e imediatamente jogar fora. Ela falou, Divaldo, né? Deixa eu te falar um negocinho no teu ouvido. Pelo amor de Deus, me dá a maca, mas deixa a cadeira aqui. Com essa cadeira eu já ganhei mais de 10 macas e nós estamos precisando. Quer dizer, nós nos incomodamos, no caso que aconteceu do Divaldo com ela, até com que a pessoa senta, com a pessoa veste, com a roupa da pessoa. E aí passa a vir aquela questão também a primeira impressão é a que fica. Né? Então, é uma dificuldade hoje aqui a gente ser totalmente humilde, sem passar. Quer dizer, a gente fica, não, ser humilde sem passar por grandes dificuldades. Está dando para mim entender ou está difícil? Olha, eu estou complicando. Elisa, o seu termômetro. Está dando para entender. Então, e quando Jesus coloca isso aqui, os pobres de espírito, né, que depois deles é o reino do céu. Que essa condição, para entrar no reino do céu, a condição é essa. É humildade. Uma delas, né? Mas ela é muito importante, humildade. É o que nós vamos falar aqui, né, sobre essa palavrinha aqui. Porque o rico de espírito, nesse pensamento aí, quem é? É o soberbo, né? É aquele que quer, né, realmente prepotente. A gente está vendo que são só adjetivos fortes. Aquele que se acha que é o dono do mundo, é o filho do dono do mundo, mas é o herdeiro maior, quer passar por cima de tudo e de todos. Esse é o rico de espírito, o egoísta, o orgulhoso, e aí por diante. Então, se a gente for olhar uma parábola que representa bem isso aí, eu adoro essa parábola, já falamos nela aqui no estudo umas 50 vezes. Lázaro e o rico.
Quem conhece a parábola sabe como é a parábola, né? Lázaro era muito pobre e também com problemas físicos. O que fazia os vizinhos de Lázaro? Todo dia o carregava até a porta do rico e o colocava lá para quê? Para que Lázaro comesse de suas sobras. E a vida de Lázaro foi essa, sofrendo, abatido, contrito, né? Mas sem queixas, sem lamentações, aceitando tudo que vinha até ele, para a sobrevivência. E conforme fala Jesus na parábola, o rico não, usando das melhores roupas, né, de alto luxo, festas, pompas. E o Lázaro, os dois desencarnam. Né? Desencarna primeiro o Lázaro, depois o rico. Quando o rico chega lá no outro lado, vê Lázaro junto no seio de Abraão, que é o modo de se falar de estar no reino dos céus, lá, o simbolismo deles, né, junto a Abraão. E ele, que era rico, né, lá embaixo, diz que como é que ele fala lá? Um grande abismo inseparável, quer dizer, um abismo vibratório. E o rico, né, começa a questionar, assim, não, pedir a Abraão várias coisas. Então, vou contar o resto da parábola, não, que é longo, a gente vai continuar falando sobre essa parábola aqui, então seria certo, seria lê-la. Então, o Lázaro, que a vida toda viveu com extrema dificuldade, humildade, conseguiu, né, chegar ao reino dos céus. Temos também um outro exemplo, que é o contrário, a Condessa Paula, que era rica, mas nas suas horas vagas, tá, ela saía da sua casa lá na corte, né, e ia para as ruas, os hospitais, as casas dos mais necessitados ajudar. Ela também era muito humilde, mas ela teve antes 5 reencarnações de miserável, porque ela não se perdesse com o dinheiro. Está no céu e inferno, está no livro Céu e Inferno. Espíritos felizes. Tá ok? Então, essa expressão, não é Jesus quem cria, já estava lá no Antigo Testamento. E Jesus, como bom judeu, né, conforme ele veio falou, não vim destruir as leis, sim, fazê-las cumprir, vai ser utilizando justamente do Antigo Testamento para colocar o seu evangelho em prática. É a famosa parábola das bodas de Caná, né? Primeiro se bebe-se o vinho, acaba o vinho, e Jesus transforma a água em vinho, e há um comentário, puxa vida, de todas as festas que vamos, primeiro fornece o vinho bom e depois o vinho ruim. Nessa festa aqui é o contrário, né? Para aproveitar que estava todo mundo bêbado, enfiava o vinho ruim na segunda parte da festa. Né? Essa festa aqui está ao contrário. Oferecer um vinho razoável, primeiro, bom, mas o vinho, né? O melhor vinho está sendo servido agora. Isso é a representação do Velho Testamento do Antigo Testamento, tá? Do Novo Testamento, do Antigo Testamento. O primeiro vinho que serviram, o Antigo Testamento. O vinho melhor, o Novo Testamento. Ou seja, Jesus se utiliza o tempo todo, tá? do judaísmo, né? Do aprendizado deles para passar para nós. Aquela outra passagem, quando ele manda os primeiros discípulos saírem para levar as boas novas, né, para mais distantes do que ele, né, fora de Israel, o que ele fala, o conselho que ele dá àqueles discípulos? Procure primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? As ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel, são aqueles judeus que já tinham uma base para suportar as novas ideias que Jesus estava trazendo. Eles teriam mais facilidade de entender, porque já sabiam do Deus único, já conhecia Moisés de ponta a ponta, né? Então, essa passagemzinha aqui que nós colocamos do Evangelho de Isaías, do livro de Isaías, é só para ilustrar, tá?
Porque a gente vê, às vezes, falar o Antigo Testamento foi por ali que Jesus foi, pelo mesmo caminho. Só modificou, tá? Moisés, lei, justiça, Jesus, amor. Ele não aliviou em nada, mas mostrou que a misericórdia do Pai funciona através do amor, não somente através da justiça, que são as leis de Moisés. Certo? Alguém quer comentar algo? Ninguém? Elisa, Lurdinha, ninguém quer falar nada? Seu Roberto, Carla, Marli, Nice. Não estou vendo vocês, não. Só estou achando. Acho que são vocês, né? Eu Prima. acho que o seu Roberto quer falar alguma coisa, ele só não está conseguindo. Não, eu tô. Vocês estão me ouvindo? Não estou querendo falar nada. Muito bem, Não. muito bem. Não estou querendo falar nada, não. Tá. Não, é que eu estava ouvindo o seu microfone e eu pensei que você estava querendo falar. Não. O Tá. microfone está aberto. Eu não estou querendo falar, não. Tá. E é uma outra coisa que eu estava vendo também, a palavra bem-aventurados, né? Bem-aventurados. Aventurados vem da palavra aventura, né? Ventura ditoso, né? Feliz, não é isso? Então são os bem ditosos, bem felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o estado desse espírito, que é a questão que nós estamos falando da humildade, esse estado que o leva a ter essa paz, né? E sabemos que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. É o estado de paz que nós conseguimos alcançar após, né, muitas jornadas. Alguém aqui já chegou a esse estado de paz aí, gente? Elisa não chegou ainda, não? Não. Então, vamos ler. Alguém quer comentar? Quer falar mais alguma coisa, Elisa? Não. Tem certeza? Tem. Então, vamos lá. Vai ler agora ou vai ler o negócio da humildade? Tem a paginazinha. Vamos ler a paginazinha, que depois a gente entra no capítulo do livro Perdi a humildade. Qual é o número aí? Acho que é 24. Pensamento e Vida, o livro do Emmanuel, tá? Chico. Tem até o livro, só não sei onde ele está. Elisa, esse é meu problema. Para mim achar esse livro hoje de novo foi outro problema. Já Ele sei. é pequenininho, some. Já achei. Esse livro é interessante, tá, gente? Aqui, achei. Achou o teu livro? Achei, ó. Lê um pedacinho do prefácio. O pessoal não gosta de ler prefácio, mas eu adoro. Só para eu ver o que esse livro é. Vamos lá. Pensamento e Vida. Perguntou-nos coração amigo. Prefácio, tá, gente? Prefácio, tá? Vai. Se não possuíamos algum livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Agora, o que é legal agora, esse terceiro parágrafo. Vamos ler só ele, tá, Elisa? E parar. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros de trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas, em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Bom, então, veja bem. Esse é o prefácio desse livro, que a primeira vez que eu vi eu achei interessante. Ele fala que faz uma adaptação aqui para nós, humanos, etc. Né? Então, a gente tem essa cartilha lá para quem está reencarnando não se perder muito aqui. E olha que bom, nós temos essa cartilha aqui encarnada, gente. Olha que legal. Tá? Esse livro é fora de série. Todas são 30 inscrições que tem aqui, se não me engano. São 30. São assuntos realmente, tá? São tópicos muito legais mesmo para nós espíritas, tá?
Realmente é uma cartilha legal. Vamos lá agora. Quem conseguiu tirar do... Está no zap do Maria Vaz, tá? Essa página, Humildade. Eu coloquei lá a semana passada que nós não lemos e repetimos ela de novo. Tá? Que o Luiz Guilherme botou em PDF, né? Nós colocamos lá. Quem conseguiu salvar, né? É sempre bom salvar para acompanhar a leitura, né? Facilita, né? Bom, Pensamento e Vida. Item 24, humildade. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. É uma coisa interessante, em todos os domínios da natureza. Mas nós não somos parte dessa natureza? Sim. Por que a gente foge disso aqui que o Emmanuel está falando, né? Porque a gente Vai, acha né? que dentro da natureza nós somos superiores. Nós somos deuses. Isso. E se tratando de natureza, a gente acha que está no top de linha, em outro patamar. Nós somos deuses. Né? Só que nós não entendemos, né, que está lá nos Salmos, Jesus também repete, vós sois deuses, nós não entendemos a mensagem. Podereis fazer isto que façam muito mais, através das mudanças. Né? Só que a gente não quer ser Deus sem mudança. Vamos lá. Magnificente. O sol, cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e, em seguida, as grandes calamidades. A concha de erva cobre o campo. A colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Muito poético isso aí, né? Uma pequena coisinha que o Emmanuel fala que é uma grande... Né? Olha só, a colcha de erva cobre o canto. Né? Toda vez que é uma devastação, daqui a pouco a gente chega num lugar, está tudo verdinho, bonitinho, nascendo plantas, nascendo árvores, né? Então, todo mundo trabalhando humildemente ali, fazendo a sua parte, sem reclamar, sem queixume, sem lamentação. Olha que legal. Vamos lá. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. O que eu gostei aqui foi, ele coloca aqui, no caso, assim, tipo como é que fala? Uma definição para a humildade, né? É o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E se os próprios espíritos superiores se acham pequenos, né? Até diante de Jesus mesmo, né? Nós sabemos que os espíritos mesmo, grandes espíritos, não falam assim, a palavra Jesus, é Jesus para cá, Jesus para lá. Né? O judeu não fala a palavra Deus, tá? Ele usa vários termos, o bendito, né? o nome, Hashem, Baruch atah, bendito seja. E aí vai assim, o próprio judeu não fala o nome de Deus. Porque em um dos mandamentos, acho que é o segundo, não usar o santo nome de Deus em vão. Eles estendem isso até mesmo não falar o nome de Deus. Nós sabemos que tem outros, isso aí tem uma interpretação longa, esse mandamento. Né? E os espíritos superiores também, quando se refere a Jesus, é o mestre, o nazareno, sempre assim, nós que está na mão de Deus, né? Só Jesus, né? Tem esse termo aí agora aí na praça, né? Só Jesus, né? Aí a gente vai utilizando isso aí. Cara, hoje a mulher no jornal, falando da chuva lá em Belo Horizonte, virou assim, falou assim, isso não é coisa de Deus. Não, é coisa de quem? Eu parei e pensei assim, cara, essa mulher não pensou no que ela falou, né? Ela falou assim mesmo, isso não é coisa de Deus, essa chuva não é coisa de Deus, é coisa de quem?
Ah, meu Deus do céu. É. Bom, Vamos vamos lá. lá. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Olha só que parágrafo legal, né? De novo. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, né? Só que no reino do Espírito. Então, olha lá, bem, né? Mas bem-aventurados os pobres de espírito. Que justamente essa humildade, o que está falando aqui, né? É o atributo de Deus dentro de nós. É um dos atributos de Deus dentro de nós. Né? Logicamente, nós não vamos ter a humildade absoluta que ele tem, né? Mas sempre relativa. Quanto mais superior o espírito, mais humilde ele se mostra a nós. É interessante isso. Nós vamos ver nos livros espíritas, né? Naquele o Sublime Visitante, do capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna, eu adoro esse capítulo também. Ele se mostra, né, como assim, tipo um velho profeta, né, aquele senhor vestido com aquelas roupas, né, da época de Jesus, né, e se coloca para que alguns discípulos lá naquele momento façam perguntas a ele. Está lá no livro. Só que ele não se utiliza das palavras dele. A pessoa pergunta alguma coisa, ele está com um monte de pergaminho próximo à mão, vai lá no pergaminho certo, abre e pega um versículo do Evangelho de Jesus e responde à pessoa. Aí sim, ele usa, né, coloca a interpretação de acordo com o problema da pessoa após ler o versículo do Evangelho. Por quê? Olha o que é a humildade, né? Isso não está escrito lá, a gente lê e interpreta, né? Jesus em primeiro lugar, não é isso? Eu simplesmente sou um instrumento dele, utilizo ele para assim interpretar e ajudar nas questões aí daquelas pessoas. É muito interessante essa passagem em todos os sentidos. É um capítulo de 3 ou 4 folhas que tem tanta coisa para a gente estudar que eu não vi igual ainda. Parte mediúnica, parte, né, isso aí que nós estamos falando, filosófica, interpretações, etc. Tá? Então, tá aí, ó, o reflexo da humildade é atributo de Deus no reino do eu. Quando alguém nos pergunta alguma coisa, tá, a gente tem que procurar porque responder da forma do que nós estejamos sempre colocando que Deus em primeiro lugar. Mas a gente, geralmente, eu mesmo lá no meu trabalho, primeiro solto uma coisa que eu não posso falar por aqui, nem falar o que é. Tá? Depois pergunta, o que é que você quer? Que não é o que Deus espera de você. Não. Depois Não é eu pergunto, o que é que você deseja? Aí o cara já está com o olho desse tamanho assim para mim. Ai. Eu não falei nada, ele disse, ainda bem, mas pensou. Já vi que eu estou mal nesse daí, né? E vai falando aqui, né? Apropriando-se da existência em sentido particularista, que nós falamos ainda há pouco, né, Elisa? Ah, somos deuses, né? Converte a alma em cidadela de ilusão. Nós vivemos de ilusão. Olha só que coisa, né? Achando que aquilo é o correto, o imaginário é o correto, enquanto a realidade mesmo é outra. A realidade é justamente aquilo que nós abandonamos quando, né, escolhemos, né, essa existência particularista, como meu mano está falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito aqui. Só eu e a Elisa estamos falando hoje. Um comentário. O Haroldo Dutra faz um comentário com relação a esse pensamento e vida, item 24. Ele diz o seguinte: talvez por essa razão tenha o benfeitor enfatizado nossa qualidade de uso frutuários dos bens e dons de Deus,
realçando que a vida, o corpo, a saúde, a fortuna, a autoridade, as conquistas, a família, os amigos e até mesmo os nossos adversários são dádivas temporárias em nossa jornada, subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Os bens e conquistas são substituídos e transferidos, periodicamente, ao passo que os afetos e os desafetos estão sujeitos a incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. Aqui está dito, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que o benefício de nossa própria vida ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. É o comentário de Haroldo Dutra sobre essa página 24. É, isso aí. E o Haroldo é um dos caras que eu conheço que mais estudou esse livro. Ele e a turma dele lá do seu Honório, né? Todos eles falam deste livro o tempo todo. Que este livro realmente é muito, assim, as informações. Tem outro livro que a gente quase não vê falar, chamado Roteiro. Também é outro grande livro. Eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom, eu tenho esse livro. Roteiro, tem vários bons do Chico, né? Mas esses aí realmente, né? Palavras de Vida Eterna, aí vai, tem vários livros bons, mas esse livro aqui, o Roteiro, são livros bem diferentes mesmo, e são muito bons. Sobre essa questão de nós nos acharmos deuses perante a natureza, estava lendo aqui nesse Técnica de Viver, do Valdo Vieira, tem aqui no Confiança em Deus e Confiança de Deus, tem assim aqui um parágrafo que diz assim: se esperamos tudo de Deus, é mais que razoável que Deus espere de nós alguma coisa. Né? Alguma coisa. Não é tudo, não. Alguma coisa. Alguma coisa. Entendeu? Então, não gostei, Elisa. Para que você trouxe isso aí, Elisa? Eu não gostei. Alguma coisa. O que é a capacidade do cara aí? Mas é verdade. É outro livro delicado também. Cearense de Volta. As Técnicas de Viver. Tem muito livro bom, né? Graças a Deus, né? Nós, como espíritos, hoje de manhã eu estava conversando com um rapaz que não entende nada de doutrina espírita. Não, mas eu só como ele falou, você é espírita, eu nem sei direito o que é isso. Aí eu falei, deixa para lá, cara. Agora é o seguinte, é muito estudo, né? É muita filosofia. E fez uns comentários com ele, ficou falando, realmente, ele jamais passou na minha cabeça que existisse isso que você está falando. Eu disse, cara, segunda, quarta e sexta, eu estou com meus amigos lá no Skype, na live, e terça, quinta, sábado, domingo, estudando para poder, né, conversar, segunda, quarta e sexta. E eles também, sempre trazem também novidades para mostrar para a gente, dentro do assunto que nós estamos falando. E é muito vasto o assunto. Então, olha só que bacana, né? O cara falou isso mesmo, não imaginei que o espiritismo fosse isso. Não é noção. Né? Ninguém tem noção, realmente ninguém tem essa noção, não. Acho que nem a gente, quando conheceu o espiritismo, tinha essa noção. Não. Com certeza não. Essa questão mesmo de pobres de espírito, quando eu entrei na casa espírita, eu não conhecia o evangelho. Não conhecia nada. Nunca tinha pegado numa Bíblia, nem nada. E quando eu entrei, eu ainda falava, não sei quem falou lá na casa espírita, que a Bíblia deixa para lá, ouvi isso lá, né? E o que é só o evangelho. Depois outros já falaram que Jesus estava também ultrapassado. Foi ouvindo essas coisas dentro da casa espírita. Mas quando eu pensei, não, eu tenho que estudar, que é para mim ver o que é verdade disso ou não. Porque cada um pode dar sua opinião, né? Aí a gente começa a ver a importância de tudo. De tudo. Até dessas pessoas são importantes. Foram elas que me estimularam o estudo. Né? É a importância dessas pessoas aí. Né? Tudo é importante. Tudo é importante. Conforme o Paulo fala. Leia tudo, retende o bem. Mas para você reter o bem, você tem que primeiro aprender, né? Vai reter o quê? Né?
Sobre o E é isso fascínio. aí. Sabia de nada. Pobres de espírito, eu não tinha nem ideia do que era e não entendia, viu, Elisa? Porque voltando ao assunto, agora continua. Sobre o Sob fascínio. fascínio de semelhante negação, ergue Azorragues É. de volta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Qualquer pessoa que uma hora dessa, não estou falando estudando espiritismo, mas estiver fazendo qualquer coisa de aperfeiçoamento para si, está aproveitando as horas, que o nosso querido Emmanuel fala aqui, né? Mas quem não tem essa humildade já sabe tudo. Para que isso? Para que perder seu tempo dentro da visão dele, né? E assim, o Emmanuel se fala, ainda se vincula no plano da animalidade que todos nós deixamos para trás. Tá vinculado com o nada, né? Quando eu era garotão, ficava na esquina. Até hoje eu penso, o que é que eu ficava fazendo lá na esquina de 7 da noite a 2 da madrugada? Nada. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Não, mas tudo bem. Era coisa de 15, Não 16 era anos de hora, idade. cara. É, hoje eu penso, ai meu Deus do céu, podia ter pegado um livro mesmo de matemática, de português, aprendido alguma coisa. E era todo dia, tá bonito, né? E se me chamasse para uma coisa dessa, assim, eu ia me tá, tô aqui, vai, né? É isso aí, gente. Ai, ai. Para mau exemplo, eu me coloco toda hora, viu? Ai, ai. Vai ficar todo mundo quietinho, melhor não falar o que a gente fazia. Viu, prima? Não vai falar nada não, prima? O que é que você fazia, prima? Ficava calada assim? A prima não quer responder, Eu sou não. humilde, então não fazia nada. Eu já não fazia nada, já tá no mesmo barco, não fazia nada. Alguém mais quer falar, gente? Ai, ai. Tá vendo aqui, ó? Vou ler para você a frase que eu li há pouco. Se esperamos tudo de Deus, é mais que razoável que Deus espere de nós alguma coisa. Uma coisa é a gente fazendo nada. Olha, tá vendo, prima? Nós estamos mal, prima. Explica. Vamos ler? Vamos ver. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Então, nós estudamos sobre a loucura, né? A idiotia e loucura há poucos dias atrás no Livro dos Espíritos, né? E o que acontece? Como a pessoa quer aquilo e tenta, né, o famoso corre atrás e não consegue, como não existe a humildade, né, ela começa a se perder. Realmente é um passo para esse equilíbrio mental. Pode chegar à loucura, mas você nota fácil, mole, que a pessoa não está bem mentalmente. Né? Se alguém conhecer alguns casos desses que eu, né, onde eu trabalho eu vejo de tudo, né? Eu conheço alguns casos desses, que a pessoa fica numa ansiedade, num estado de ansiedade, porque não consegue ter o que o fulano tem, aí vem aquela palavra que o Emmanuel usa lá atrás, se chama inveja, o despeito, né? E fica mesmo, né, como diz, que nem um siri na lata, né? Revoltado e ninguém consegue botar a mão perto, não, que belisca mesmo, machuca. Né? É isso aqui que o Emmanuel fala, realmente, nós não colocamos olha lá, o que é que colocou aí? Fala, Carla, leia, Elisa. Deixa eu ler. O ócio. O ócio, às vezes, faz bem. A gente fica reflexivo
Isso ajuda a focarmos em algo que queremos depois. Foi o que você fez. Ficou no ócio na adolescência e agora está usando as reflexões hoje. Muito bom. Foi muito ócio. Muito bom, Foi muito ócio, bom. não foi ócios, no plural. Muito bom. Muito bom, cara. Valeu. É isso mesmo. Eu não fiquei ocioso, fiquei ociosos demais. Né? Então, Ai, é ai. isso aí. Está falando aqui, né? Que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura. E é uma realidade, tá, gente? É a realidade. Quando tu vê assim um caso que tem uma pessoa já bem idosa, com 90 e tal, cheia de din-din, tá? E a família toda cacique nem, né, que eu conheço, aí tu vê, todo mundo tá assim, já, e o cara não morre. Ah, não devia falar essas coisas, mas a gente vê no nosso dia a dia, e pode ser que aconteça algum dia isso comigo, apesar que o milionário na minha família eu não sei quem é, né? De repente aquele rico que nunca apareceu vai aparecer agora. Aí eu vou ficar doidinho para tomar o dinheiro dele, porque não tem de quem tomar na minha família. Vamos lá. Quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Olha, gente, isso aqui é uma coisa que nós, ó, vou falar por mim, tá? Eu tenho observado que eu estou precisando dessa mudança, de fazer isso aqui, né? Trabalhar e servir a benefício de todos. Isso dentro da nossa própria família, às vezes nós notamos que há coisas, né, que nem o papo lá dos 16 anos, 15 anos, né? Que eu fui ocioso, e às vezes que eu noto que eu perdi uma oportunidade de servir. Né? Por um simples vezes, até estou lendo um livro, estou não sei o quê, isso que eu tenho observado bem. Porque isso também tá, é uma grande prova de humildade. E nós temos que aprender essa palavra aí, né? A servir, trabalhar e servir a benefício de todos. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, me pede para fazer outra, depois eu faço ou não faço, aquela confusão. Então eu estou perdendo uma oportunidade. Que tempo eu vou ter sempre? Principalmente com essa Covid aí que a gente só sai, né? Eu pelo menos só estou saindo necessário mesmo, é ir ao mercado, é ir à farmácia e trabalhar somente assim. Então tempo nós temos, né? Quer dizer, no meu caso, estou falando por mim, tá? Temos que aprender isso aí, né? Assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas. Tá? Como podemos falar, interiorizando essas leis divinas em nós. Vamos lá, agora o que ele vai falar que é legal, Elisa, vamos lá. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. É que a gente confunde muito, né? Ser humilde com servidão. Ser humilde com humilhado. Humilhado. E Jesus é bem claro, né? Quando aquele lance é aquele que não nasceu para servir, né? Ele fala bem sobre a questão de servir os outros, né? O tempo todo ele fala isso no Lava Pés e outras passagens. Essa nossa questão de servir. Quer dizer, como fala aqui, sobretudo essa independência, liberdade interior. Isso, para nós, quando nós conseguimos alcançar isso aí, né, é livre a pessoa que faz isso. Ela não está presa realmente a convenção nenhuma. Olha só que legal, né? Tem eu adoro outro. Olha só, a gente vai falando de livros, Chico vai lembrando de um, tem outro livro, Alvorada Cristã. Dizem que é para jovens. Né? O garotão aqui, vira e volta, vai lá na estante e pega ele para ler. Que realmente é continhos com animais, tal. Tem um lance de um professor que eu achei o maior barato, foi isso.
professor foi pedir ao prefeito um espaço lá para fazer algo, o prefeito negou, ele saiu na rua, chateado, mas aquele chateado tranquilo, né? Que negou fazer o quê, né? Era para o bem até de lá da população. Aí, de repente, veio uma senhora com dificuldade saindo do mercado para carregar umas bolsas de compras. Aí ele, olha, se ela quer uma ajuda, eu posso ajudá-la. Ah, o senhor pode sim, aí tal. Eu ajudou ela, era muita coisa. Ela falou, moço, lá em casa não tem ninguém para receber isso. Será que o senhor poderia? Eu até gratifico se o senhor for comigo. Ele, não, eu vou com a senhora. Mas nada de gratificação. Chegando lá, ele ajudou essa senhora a tirar tudo do carro, botar dentro de casa. Falou, agora eu vou embora. Não, eu faço questão de me gratificar. Ele, não, eu fiz isso aí porque eu quis, né, ajudar a senhora. Não quero gratificação nenhuma. Isso quem vai chegando, o prefeito, né? Era a esposa do prefeito. Né? Aí o prefeito olha para ela e ela, olha, esse senhor aqui me ajudou, não quer dinheiro nenhum, não pediu nada na boa, tal. Quer dizer, o prefeito se viu obrigado a arrumar lá o espaço que ele queria como uma forma de gratidão, né? E conheceu ele, e conhecendo, aqueles 2.000 passos que Jesus fala, né? Se alguém te obrigar a andar 1.000 passos, ande com ele 2.000 passos. Porque esse andar, essa diferença de passos é justamente para a pessoa te conhecer, né? É o conselho de Jesus. Né? Fez-se uma grande amizade e foi boa lá para a cidadezinha deles, né? Quer dizer, a humildade do cara, ele pegou, ajudou, não queria nada não, ajudou porque quis ajudar, viu a dificuldade daquela senhora. É muito bonito isso, muito bonito. É uma lição para todos nós, né? Como sempre. Os livrinhos do Chico são maravilhosos, né? Vamos lá? Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Você vê, né? A humildade já está bem ligada ao amor, né? Porque é uma coisa que a pessoa livre, que já faz mesmo por ter prazer. É aquela famosa pergunta 894 que eu adoro ler no Livro dos Espíritos, né? Aquele que já faz o bem sem necessidade, sem amarras. Né? E os Espíritos respondem, ele faz o bem, mas em épocas anteriores ele também precisou de que algo o forçasse. Agora não, já está nele fazer o bem. Assim é a humildade. A gente vai ter que trabalhar isso em nós, até que chegue a esse ponto, de ela estar dentro de nós, interiorizada. E a humildade, já que está falando aqui, né? Já recomeçar alegremente a tarefa do amor. Já é um gesto de amor. A gente às vezes fala, não sei o que é amor, né? Estamos aprendendo. Humildade, caridade, né? Sempre uma virtudezinha, um aprendizado para nós. Ninguém fala nada? Só uma outra frase do Haroldo Dutra. Ele diz, a bondade celeste colocou a humildade base de todo o equilíbrio da natureza. Aí ele arremata, a humildade é o ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. É. Exatamente. Amarga invariavelmente na boca. Porque se não houver, né? Se não houver humildade. E o que o Haroldo Dutra falou aí, o que o Emmanuel fala aqui no início da paginazinha, é isso aí, né? A humildade está em todo o reino da natureza. Só nós que, infelizmente, destoamos desse reino da natureza. Mas também é fácil, justamente, ao aprendizado, né? Nós somos seres que já estamos realmente numa faixa em relação à natureza um pouquinho mais elevada, por causa da razão, só que nós ainda não aprendemos a utilizar essa razão. Falta o sentimento para equilibrar. Não é isso? Exatamente. Elisa, vamos acabar a paginazinha? Refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Ou Dá seja, para pensar. nasceu na humildade e morreu na humildade. Sem ter cometido um único crime. E ainda fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
realmente é para pensar, né? É. Bom, faltam 3 minutos para acabar. Quer entrar no livro do Evangelho, Elisa? Sim, a gente vai entrar aqui e vai parar. Vai ler um parágrafo e parar. Então vamos deixar para a semana que vem. Sabe por que eu estou falando isso? Que semana passada a gente ia ler, paramos para fazer outra coisa que eu não me lembro. Hoje a página foi o estudo praticamente tudo, né? Então, Mas foi bom. Quer dizer, eu acho, né? eu também acho. Eu vou parar a gravação, então.